Olá! Alguma vez já pararam para pensar como é que as palavras nascem? Parece mágica, mas não é. Na verdade, existe todo um sistema por trás, uma lógica, quase como se fosse arquitetura. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos desvendar juntos os segredos da formação de palavras no português. E para começar, olha só para isso aí. Inconstitucionalissimamente. É uma daquelas palavras gigantes da nossa língua, né? Ela é um exemplo perfeito de como a gente consegue ir empilhando pecinhas para criar um significado super complexo. É quase um arranha-céu de uma palavra só. Então, isso leva a gente para a pergunta principal, né? Como é que se sai de uma palavra simples, tipo casa, e se chega num monstro desses que a gente acabou de ver? Qual é a lógica por trás disso tudo? Ok, vamos lá. O segredo todo é pensar nas palavras como se elas fossem prédios. É isso mesmo. Elas têm uma fundação, sabe? Uma base. E aí a gente vai adicionando outras partes, como se fossem outros andares, para mudar ou para aumentar a construção original. E o mais legal é que, apesar de ter palavra que não acaba mais, existem basicamente duas, vamos chamar de plantas mestras, duas grandes estratégias que a língua usa para construir praticamente tudo que a gente conhece. Então, de um lado, a gente tem a derivação. Pensa nela como uma reforma. Você pega uma palavra que já existe e anexa umas coisinhas nela, uns prefixos, uns sufixos, para mudar o sentido. Já do outro lado, tem a composição. Aí é como juntar dois prédios mesmo. A gente combina duas ou mais palavras para criar uma ideia completamente nova. Mas calma lá! Antes de usar essas plantas, a gente precisa conhecer os nossos materiais de construção, né? As pecinhas básicas que formam qualquer palavra. E essa peça fundamental tem nome, tá? É o morfema. Pensa no morfema como se fosse o tijolo da nossa construção. É a menor partezinha da palavra que tem algum significado. Uma palavra pode ser um tijolo só ou um muro inteiro, feito de vários tijolos juntos. Agora, dentro dos morfemas, o mais importante de todos é o radical. O radical é a fundação do nosso prédio. É ele que segura o significado principal da palavra, a essência, e essa parte não muda. Olha só o exemplo do radical livre. Ele é a base para livreiro, livraria, livrinho. A ideia de livro está sempre ali, firme e forte. Beleza. E o que a gente coloca nessa fundação? Aí entram os afixos. Eles são outros morfemas que se encaixam no radical. Se eles vêm antes, a gente chama de prefixos. Se vêm depois, sufixos. Simples assim. São eles que vão, de fato, transformar a nossa construção. Certo. Agora que a gente já conhece os materiais, bora ver a primeira planta mestra em ação. Vamos construir usando a derivação, ou seja, adicionando afixos ao nosso radical. Olha que interessante esse processo. Ele pode ser sequencial, um passo de cada vez. A gente começa com leal. Aí, adiciona o sufixo dade e pronto, vira lealdade. Depois, a gente vem com o prefixo des para negar tudo e chegamos em deslealdade. É uma construção em etapas, uma pecinha depois da outra. Mas a língua portuguesa adora complicar um pouquinho, né? E se as peças não forem colocadas uma de cada vez? E se o prefixo e o sufixo precisarem entrar ao mesmo tempo, de uma vez só, para a palavra poder existir? Pois é, isso tem nome, é a parassíntese. Exatamente isso, quando um prefixo e um sufixo são grudados na palavra ao mesmo tempo para criar uma nova. Geralmente para criar um verbo. Olha o caso de amanhecer. O a e o ecer entram juntos na palavra manhã, porque pensa bem, não existe amanhecer, nem amanhã, né? Não faz sentido. Tá, mas e aí? Como é que a gente sabe quando a construção é em etapas e quando é tudo de uma vez? Bom, existe um truque bem simples e eficaz. Vamos chamar de o teste da peça solta. E aqui o teste fica super claro. Vamos pegar infelizmente. Se a gente tirar o prefixo in, sobra felizmente. Existe? Existe. Se a gente tirar o sufixo mente, sobra infeliz. Existe? Também existe. As peças funcionam sozinhas. Agora vamos para envelhecer. Tira o prefixo em, sobra velhecer. Essa palavra existe? Não.
Agora tira o sufixo ecer, sobra envelho. Também não existe, né? As peças precisam estar juntas para a palavra nascer. Bingo! Esse é o sinal claro de que é parassíntese. Muito bem. Já vimos como reformar as palavras. Agora vamos para a segunda planta mestra, a composição. Aqui a lógica muda. Em vez de adicionar pecinhas, a gente vai juntar palavras inteiras ou radicais inteiros para criar algo novo. E aqui a gente tem dois jeitos de fazer isso. O primeiro é a justaposição. É o mais simples. As palavras só ficam lado a lado, sem perder nada. Pensa em guarda-chuva. Perfeito. Agora, o outro jeito é a aglutinação. Aí a coisa é mais intensa. As palavras se fundem e, no processo, algum som ou letra acaba se perdendo. Por exemplo, plano mais alto não dá plano alto, dá planalto. Percebeu? O O de plano sumiu no meio do caminho. Então, o ponto principal é esse. Derivação e composição são as duas grandes avenidas para criar palavras. Mas a língua não é uma ciência exata, né? Ela está viva, é criativa. A construção de palavras não para por aí, não. Tem muitos outros processos rolando e são todos fascinantes. E a prova de que a língua não para de trabalhar é o tamanho do nosso vocabulário. São mais de 380 mil palavras. É muita coisa. Isso deixa bem claro que o português tem uma caixa de ferramentas gigante para criar e se reinventar o tempo todo. E aqui a gente vê só alguns exemplos desses outros processos. Tem palavras que nascem da imitação de um som, sabe? Tipo tic-tac. Tem outras que aparecem porque a gente tem pressa, como foto, que é bem mais rápido que fotografia. E claro, a língua está sempre pegando palavras de outros idiomas ou inventando novas, como deletar. Às vezes até mistura tudo, como no hibridismo. É uma fábrica que nunca para. Então, da próxima vez que alguém se deparar com uma palavra esquisita, uma palavra gigante, não precisa ver como um bicho de 7 cabeças. É só um prédio esperando para ser explorado. Agora que as plantas mestras da derivação e da composição são conhecidas, a pergunta que fica no ar é: que outros segredos as palavras que a gente usa todo dia estão escondendo?